Boa! Se você chegou até aqui, é porque você se interessou por esse conteúdo. Eu sou o Cláudio Raiscos e hoje eu vou mostrar para você como funciona um podcast profissional. Segue aí! Então, galera, a ideia é o seguinte, eu estou aqui na produção de um podcast profissional que um amigo meu me chamou aqui para fazer a direção de fotografia e já nós vamos conversar com ele para explicar melhor como que funciona a produção de um podcast profissional. Quero deixar bem claro que esse é um podcast focado para publicidade, onde uma empresa criou uma estrutura para que o influenciador possa ter esse momento de podcast. E já quero aproveitar e pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quando nós falamos em podcast, com certeza uma das coisas principais é o áudio. E quando nós falamos de um podcast profissional, nós temos toda uma estrutura preparada para que possa ter uma comunicação boa com o pessoal que está fazendo o podcast e também para que o áudio tenha qualidade, tenha um retorno. Então aqui, ó, vocês podem dar uma olhada, nós temos uma mesa profissional de áudio, uma mesa digital, onde eu consigo fazer todos os envios de retorno para o pessoal que está apresentando. A gente consegue pegar o áudio deles e captar com qualidade. Tem também aqui um microfone para o diretor se comunicar com as pessoas que estão falando. Então assim, nós temos toda uma estrutura. Como é que funciona? Vocês podem olhar que a mesa está bem longe do podcast, ó. Mostra lá para eles, por favor. A mesa está bem longe do podcast, nós temos toda uma infraestrutura de cabo que vem de lá até aqui, com multicabo, com toda a estrutura, para trazer esses cabos até a mesa e ter essa comunicação. Então nós temos aqui uma medusa, nós temos a estrutura dessa mesa, uma mesa profissional muito legal. Nós temos aqui também vários backups de gravação. Nós gravamos na mesa, gravamos numa placa externa, num gravador externo, cada canal independente. Então assim, além de qualidade, é muito importante ter segurança. Quando você está fazendo um podcast tão grande, uma estrutura tão grande, é importante ter segurança nessa gravação. E vários backups são muito importantes. Então aqui nós temos uma redundância bem legal. Além de gravar na mesa, como falei, gravamos no gravador aqui no caso. Esse gravador é um Holland. Nós gravamos também alguns computadores para garantir essa qualidade. E esse podcast é um podcast bem tecnológico. E o que nós fizemos? Nós criamos uma sala de telão de painel de LED. Então assim, dos três lados, tanto do fundo como das laterais, tem um painel de LED interativo, onde vai estar se comunicando com a audiência, trazendo brincadeiras, trazendo informações para o podcast. E para que isso funcione, nós temos que ter toda uma infraestrutura. Então nós temos placas controladoras, nós temos computadores, nós temos um software chamado Resolume, que ele é operado aqui dessa mesa da House, onde a pessoa consegue alterar as informações desse telão e também consegue fazer toda a interação, consegue colocar um convidado do Zoom para conversar com os apresentadores. Então assim, toda essa operação de telão é feita nessa parte aqui e é uma interação bem complicada e é um software bem legal chamado Resolume. E para que essa interação funcione é muito importante ter as artes, as animações, o motion. Então como é que funciona? Nesse caso aqui nós temos um diretor de arte que ele analisou qual seria o contexto desse podcast. Ele criou toda a parte de arte, tanto de mesa, de cenografia, e também ele foi responsável por se preocupar com os motions e com as animações que aparecem no telão, para que orne com a identidade do cliente, com a identidade do podcast, para que fique legal essas interações durante o podcast. Então é muito importante ter um diretor de arte, um diretor de cena. Muitas vezes o diretor de cena fica sentado aqui do lado, ele também, ele meio que dá uma diretriz, ele meio que guia os apresentadores para que consiga gerar uma conversa legal, para que não se estenda muito tempo e que as pessoas consigam gerar um caminho legal para o podcast. Então a ideia é gerar interações para que o podcast fique dinâmico e fique um conteúdo bem legal para a audiência. Uma coisa muito importante também, acho que uma das principais, assim como o áudio, é a parte de captura de câmera, captura das informações da imagem. E como que nós estamos fazendo aqui hoje? Já vou mostrar as câmeras que nós estamos trabalhando, mas para captura nós estamos utilizando uma Atem Extreme ISO. Esse podcast ele não é ao vivo, ele é gravado, então nós estamos utilizando a ISO porque, além de gravar nas câmeras, nós estamos gravando no HD externo aqui, onde eu já gero o projeto do podcast. Você já viu aqui no canal o review da Atem Extreme ISO, então clica aqui no bannerzinho para você ver mais informações sobre esse produto que é bem legal. Então só vou mostrar para vocês aqui, nós temos 6 câmeras, tá? Então aqui nós temos o tempo de gravação, que no caso é de 2 horas, que é para o podcast, e aqui o diretor de corte, ele pode fazer o corte das câmeras conforme ele achar legal. Então tem a opção aqui da câmera aberta, tem as câmeras de lateral e as câmeras detalhe. Então assim,
a comunicação é feita assim, e nós temos também um backup, que nós tiramos um cabo USB-C, jogamos para esse computador, onde nós temos o vMix. Então nós vamos fazer um backup tanto de áudio e também de imagem no vMix, para ter uma redundância, porque é muito importante. Vamos lá, só para a gente entender o quão importante esses backups e como a gente pode fazer para ter segurança. Nós estamos gravando essas imagens na câmera, estamos gravando aqui na ATA Extreme ISO, estamos jogando uma outra cópia para o vMix. Então nós temos 3 redundâncias para que garanta que nós possamos entregar o produto para o cliente, que é o mais importante, e também ter a qualidade desejada. Já quero aproveitar para agradecer ao Ricardo Nasi, que é o cameraman desse vídeo. Muito obrigado pela parceria, por me ajudar a gravar esse vídeo para mostrar para a galera. E você já vai lá, aqui nas descrições tem o Instagram dele, acho que é @RicardoNasi, dá uma olhada lá e segue ele, tá bom, galera? Valeu! E agora nós vamos falar com relação às câmeras que nós escolhemos para esse projeto. Esse projeto ele foi todo feito com uma estrutura de Blackmagic. Você já viu que o switch é Blackmagic, nós temos outros acessórios Blackmagic e as câmeras não foram diferentes. Então aqui nós estamos trabalhando com 6 câmeras, como vocês já viram. Nós estamos trabalhando com 4 Blackmagic 6K e 2 4K. Nós temos uma câmera aberta aqui, onde é o plano geral. Nós estamos com uma Sigma Art 1835, 1.8, uma lente linda, e ela dá um plano bem legal aberto para vocês que vocês estão vendo aí na imagem. Nós temos 2, aqui no caso 3, porque hoje vão ter 2 convidados. Nós temos 3 6K também, tá? Que são as principais. Então o plano geral é 6K, mas 3 6K com a 70-200 da Canon série L 2.8 e S2, então são as lentes incríveis, com texturas lindas, e eu preferi ter essas lentes, por quê? Porque eu consigo desfocar legal o fundo, eu consigo ficar livre do moiré por ter uma distância focal pequena, e também a qualidade de textura dela é sensacional. Então nós temos 3 lentes dessas, 70-200 Canon série L, e agora nós temos mais 2 4K, uma com a lente Olympus 714, que é um fisheye para dar um ângulo bem legal aberto, e nós temos também essa daqui, que é a 1240 da Olympus, também para dar um take de cima bem aberto. Então assim, nós estamos com 6 câmeras, e eu deixei as câmeras abertas com a 4K, porque eu não vou usar muito essas câmeras. Para quem está acostumado com o podcast, sabe que o podcast é mais os convidados, é um pouquinho da aberta e alguns inserts laterais. Então nós estamos utilizando só para um insert bem rápido. Então se nessas câmeras tiver um pouquinho de moiré, não vai ser tanto problema. Ainda falando da direção de fotografia, o que eu fiz? Quando nós setamos todas as luzes que eu já vou mostrar para vocês e setamos as câmeras, nós configuramos a parte de ISO, white balance, vimos as aberturas que nós queríamos usar em cada lente. O que eu fiz? Eu peguei o computador, eu dei um hack nas câmeras, peguei o computador, eu abri o DaVinci Resolve, eu fiz um LUT especial para esse projeto, e aí nós colocamos em cada câmera. Para quem sabe a Blackmagic Pocket Cinema Camera, as principais câmeras, vamos falar, as câmeras profissionais de cinema, você consegue colocar um LUT nela. Então esse LUT eu gerei da DaVinci e coloquei em cada câmera para trazer uma qualidade legal. E agora falando de áudio, só para mostrar um pouco para vocês, aqui nós temos 3 microfones da Shure, o SM7B. Você também já viu o review desse microfone no canal. E aqui embaixo dessa mesa de podcast nós temos todo um cabeamento que está indo lá para a mesa de captura, para o mixer e para as gravações. Então assim, tem toda essa comunicação, como eu já falei para vocês, e tem também aqui o fone. Nós estamos usando aqui esses Audio Técnicas, fone sensacional, qualidade incrível, aonde o apresentador pode colocar o fone e ele vai estar se ouvindo. E o bem legal é isso, ele está falando aqui, ele está conversando, ele está tendo uma comunicação fechada. A ideia também é a seguinte, você fechar a comunicação com o fone para que eles se ouçam somente entre eles e barulhos externos não atrapalhem. Então aqui ele tá ouvindo somente os outros 2 microfones e o diretor. Então tem toda essa comunicação para garantir a qualidade e, mais uma vez, a interação, e para que entregue um produto bem legal. E agora falando um pouco de luz, para você que conhece aqui o canal, sabe que eu gosto muito das luzes Aputure. E desse projeto não podia ser diferente, eu quis trabalhar com as luzes Aputure. E quando eu falar de podcast, eu queria trazer um look bem soft, uma luz bem homogênea, para que não tenha muita distração. E uma preocupação bem grande desse projeto é o seguinte, como nós estamos trabalhando com um painel de LED, eu tinha um pouco de preocupação da luz do telão de LED, as cores, voltarem nas pessoas. Então como é que nós trabalhamos? A primeira coisa que a gente fez foi o quê? Baixar a luminosidade do telão de LED. Nós chegamos no consenso de uma luminosidade legal, então nós trabalhamos em 15% de luminosidade, e aí eu comecei a desenhar as luzes. Eu já tinha feito um projeto técnico em casa,
Então eu já sabia mais ou menos como eu queria trabalhar. Então aqui você já consegue ter uma ideia de como que foi que eu montei. O que eu fiz? Eu peguei 4 balões chinês com as 200D da Amaran e coloquei em cima, mas eu não quis colocar 100% em cima, até porque aqui tinha uma dificuldade nesse estúdio, que nós não tínhamos grid. Então nós tivemos que usar uma girafa, um tripé girafa, com contrapeso para poder chegar a luz um pouco para cima. Mas eu gostei bastante dessa possibilidade de deixar a luz um pouco para trás, não deixar muito em cima. Por quê? Porque eu consigo ainda ter um contraste no rosto das pessoas, porque a luz ela tem um foco de luminância e onde ela vai perdendo um pouco a potência dela e depois ela se choca com o telão atrás. Então nós colocamos 4 balões chineses com as 200D em cima, porém um pouco afastado e um pouco inclinado. Coloquei 2 painéis de LEDs na lateral para compor um pouco de contra e para compor também o chão, porque caso aparecesse nas câmeras abertas o chão, eu não queria ter sombra. Então eu coloquei os 2 painéis de LED nas laterais para que bate um pouco essa sombra e para que tenha uma luminosidade legal nesse ambiente, e vim atacando com 4 contras com bandor. Então eu coloquei de um lado 2 200D e do outro lado eu coloquei um 120D Mark II e um 300D Mark II, todos da Aputure. Então assim, nós subimos o tripé, passamos por trás do painel de LED e nós viemos desenhando para que esse contra não ultrapasse e dê uma sombra muito grande na mesa e mesmo assim separe o objeto, a personalidade do telão. Então quando você olhar a imagem, você vai perceber que a pessoa, o objeto, tem uma textura legal, então existe um degradê na imagem. Se você fotometrar, você vai ver que tem um stop de diferença de um lado para o outro e mesmo assim ele está descolado do telão, porque ele tem um backlight legal, backlight não muito acentuado para não dar recorte, para não dar efeito ao contrário e atrapalhar a fotografia, e com isso fazendo com que o objeto se descole do telão, sem ter aquela imagem estranha de televisão por trás, e ter uma qualidade legal no resultado final. Uma coisa muito importante também é o seguinte, como nós falamos que tem um cliente envolvido, além da house, a house que tem o diretor de cena, roteirista, o diretor de corte, nós temos aqui um espaço que a gente separa para o cliente, para alguém da agência, alguém que queira acompanhar de perto. Fora que nós temos outra sala ali que está chegando o retorno também, para a galera acompanhar. Nós deixamos um espaço aqui, ó, 2, 3 cadeiras, uma TV, onde a pessoa consegue acompanhar o corte que está rolando ao vivo e conseguir interagir para entender o projeto. Caso tenha alguma crítica, caso tenha alguma sugestão, pode aproveitar esse momento e estar bem perto do set para poder entender o que está rolando. Galera, então é o seguinte, eu estou aqui com Everton Moraes, o conhecido, conhecido no Instagram como Ver Moraes. O cara, ele é o top do podcast. Então, o maior podcast do Brasil, só pra você entender, tem o dedo do cara. Tem o dedo. Assim, os maiores projetos de podcast do Brasil tem o seu dedo. Então o cara conhece Mas tudo. Ninguém faz nada sozinho, Claudio. Não, lógico, tem uma equipe. Então, o cara conhece tudo de podcast, é o cara certo pra mostrar isso pra gente aqui hoje. E ele me chamou pra fazer fotografia, mas a produção é dele. Então, um projeto bem legal. E eu queria que ele falasse um pouco do projeto, do cliente, no caso, né? E como foi produzir um projeto desse grande. Sei que tem mais de 50 pessoas envolvidas. Então, é uma coisa bem legal que acho que vale a pena a gente compartilhar um pouco. Fala um pouco pra gente aí, ó. Cara, esse projeto aqui, ele caiu meio de última hora, assim, né? Numa semana do carnaval. Nossa, correria total. Porque tudo tava fechado, então por isso que a gente decidiu ter um cenário de LED, que era um pouco mais fácil da gente produzir, não precisava depender de estrutura de marceneiro, tal, cenografia, né? E tal, que não ia dar tempo de fazer, então a gente optou pelo LED. O que a gente conseguiu fazer de cenografia foi a mesa, né? A mesa inteiramente montada. A mesa tipo assim, tem o layout do podcast, da arte visual. Foi mesa construída, não pegamos em nenhum lugar, uma mesa construída para esse podcast. Né? E aí, com o diretor de arte, a gente pensou também o chão e tal, o adesivo. E aí eu fui reunindo as pessoas, né? Aí eu trouxe meus amigos lá do Podpah, que é o Alex, e o Alex, que é o diretor de corte, o Tietê, que fez o roteiro também, para agregar esse time aqui para fazer o podcast. Aí chamei o Claudião para fazer a fotografia, né, que trouxe, eu lembro que nós estávamos discutindo quantas luzes ia usar, né? Aí ele falou, vou usar 10 pontos de luz. Eu nem falei isso, estamos usando 10 pontos de luz, 10 cabeças de luz. Aí eu falei, caramba, Claudião, você acha que vai precisar de tudo isso mesmo? Que não sei o quê. Não é muita coisa, né? Porque a gente trabalha muito na guerrilha, né, e às vezes não tem 10 pontos de luz, né? Mas felizmente dessa vez a gente conseguiu colocar 10 pontos de luz. O projeto inicial era 4 câmeras, a gente aumentou para 6. A gente teve uma dificuldade aqui. Os desafios, além de ser curto, teve cada vez só aumentando mais. A gente teve uma dificuldade aqui que a gente colocou as câmeras 4K e elas não conversaram bem com o LED, a gente precisou mudar as câmeras para 6K. Felizmente a gente tinha câmera 6K disponível, então
E vai surgindo alguns desafios aí, produção. E com relação à produção, você quer falar, reunir essa galera, porque assim, o filmmaker tá acostumado à guerrilha, chega lá, grava e tal. Faz tudo, né? Quando chega no set desse, tem que se preocupar com a equipe, com a entrada da equipe, teste, como é que é isso? Comida, essa bem confusão doido, cara. toda. Tipo assim, por exemplo, o catering é um negócio muito difícil porque as pessoas não mandam restrições às vezes, esquece. E aí, por exemplo, o pessoal do LED tá trabalhando com a gente aqui, um deles não come carne e não tinha falado nada, né? Aí às vezes o cara fica sem comer por não falar se comunicar. Eu falei, mas meu, a gente tá pedindo comida para todo mundo, por que você não avisa? A gente tipo, teve essa preocupação, uma coisa muito interessante que a gente teve a preocupação com o iFood também, né? Da gente evitar produtos que venham no plástico. Tá? Isso a gente alinhou junto com o cliente, que o cliente tem essa abordagem, então a gente está evitando o máximo de plástico. Pode ver, quase nada tem plástico aqui. Então é tudo sustentável, a ideia é que seja... A produção está sustentável, nem cenário a gente está jogando fora depois. Então né? é isso mesmo, então, tentamos transformar no mais sustentável possível para alinhar com a visão do cliente, né? E isso também acabou caindo lá no catering, porque também teve que fazer papel, garfinho de madeira. Só para vocês entenderem, até o garfo é de madeira. Então tem nada de plástico. Isso foi tudo produzido pela gente. A mesa aqui, o cenário da mesa é tudo de papel, as caixinhas de decoração, tudo papel. Então tudo reaproveitável, né? Tudo sustentável. Então isso foi uma preocupação que a gente teve. O lance dos testes mesmo, todo mundo testado. Exato. Né? Nós estamos até sem máscara aqui, mas só para gravar, mas tem a exigência de ter que colocar a máscara. Então tudo bem certinho mesmo. Então, testamos todo mundo, o pessoal do estúdio, segurança, todo mundo mesmo que vai estar aqui, que vai ter contato com a gente testou, fez os testes rápidos, né? Muito legal. E acho que os maiores desafios aí, na verdade, aqui na construção foi no começo, né? A gente não sabia muito como que ia ser e etc. Mas depois, agora o pós está dando um pouquinho mais de trabalho porque ele está produzindo muito material, né? Então, trabalho, eu digo assim, tem mais trabalho para se fazer, não é só gravar e acabou. E tem a comunicação com o cliente também, que como é uma marca, aqui não estou falando do podcast de uma personalidade só, tem uma marca envolvida, então tem alguns cuidados, tem que tomar cuidado, tem que ter uma interação, tem uma troca com a marca. Isso, inclusive os microfones, a gente pensou nesses microfones também justamente para dar a cara do podcast, né? Que é os top hoje de podcast rádio, né? E os eu mostrei pra galera o SM7B da Shure, os Audio-Técnicas são incríveis, os melhores sons do Brasil praticamente, né? De infraestrutura, então... Tudo para arremeter nesse lance do podcast. E aí eu te pergunto, a diferença de uma produção que você dá de guerrilha para essa... É completamente diferente. Outro aqui mundo, tem uma né? pessoa para fazer alguma coisa, né? Lá, por exemplo, quando você vai numa guerrilha, você faz tudo, né? Agora... Quando você está numa produção grande, tem um cara para fazer a câmera, tem um cara para puxar o cabo, tem um o gaffer, tem um cara para montar a luz, tem um cara para afinar a luz, tem um cara para fazer o som, tem um cara para puxar não sei o quê. Muito legal. Tem o cara do corte, tem o cara do telão, áudio, tem o cara da animação, tem o cara da animação. Quantas pessoas mais ou menos estão envolvidas? Com cliente, com 45. Tudo? 45 pessoas, meu Deus do céu. Isso que tá reduzido, né? Porque pandemia ainda a galera tá segurando um pouco a mão. Não, muita gente não veio, né? Falou que ia vir, não veio, mas ia bater umas 50. 50 pessoas, né? Muito legal. Isso assim, contando cliente, agência e o pessoal do trabalho. Hein? Isso pra você entender que é uma estrutura de podcast que não é muito a realidade dos podcasts fora, não. Esse é um podcast de publicidade, a gente pode falar assim, né? Com qualidade de publicidade, né? Porque normalmente o podcast ele tem uma conversa um pouco mais livre, etc. Isso foi um desafio também. Olha o Tietê lá, chega aí, Tietê. Vai poder falar pra gente aqui, que é o roteirista. Muito do que se acontece aqui se deve às ideias dele, então esse aqui é o mestre. Só tira o teninho aí, por favor. Tira o microfone e põe... Aqui, ó. Fala aí, você já tá testado, não tá? Tô testado. Então pode tirar. É que eu espirrei, eu devo estar com um negócio aqui na barba, entendeu? Então vai. Só pra você entender, Tietê, esse vídeo é pro meu canal, tem um canal no YouTube de audiovisual. Não é nada, é mesmo? Então aí nós estamos falando um pouco da estrutura e o Tietê, só pra você ter ideia, o cara construiu o roteiro de um negócio gigantesco, acho que em um dia, 2 dias no máximo. Então foi uma experiência sensacional. Fala um pouco pra gente. O roteiro, o podcast não existe aquele roteiro, muito é uma estrutura, mais livre. Mas aí no caso que ele desenvolveu algo para ser um pouco mais voltado para a marca e também ter umas interações até para não ficar tão livre assim, etc. A gente teve que se adaptar aos pedidos do cliente, né? Então, como a gente está acostumado a trabalhar com podcast numa realidade que não tem roteiro, é uma conversa mais espontânea, aqui a gente precisa de mais controle e ter mais dinâmica, né? entre a conversa. E aí entrou o desafio de fazer os quadros, né? E aí para cada convidado você tem que desenvolver um quadro. E aí tudo muito corrido, muito leva pro cliente, devolve. Porque só pra vocês entenderem, esse podcast
além de ter a conversa, tem umas dinâmicas no meio. Então tem umas brincadeiras e tal, pra deixar mais interativo, né? Aí você teve que desenhar esses quadros. Exato, eu pensei em fazer uma mesclagem de podcast com talk show, né? Legal. E ainda tentar transformar tudo isso numa linguagem de internet, não de televisão. Então esse foi o grande desafio, na verdade. Conseguir juntar tudo isso, deixar tudo coeso, deixar tudo bonitinho pra tanto o Gil conseguir apresentar. Fala bonito, né? O cara falou coeso, mano. Aí sim. Meu Deus. E não é nem meio-dia, meus irmãos. Não, mas sensacional. O trabalho dele foi incrível, realmente foi rápido e foi bom pra caramba, né? Eu só queria pedir aí uma licença, Tietê, se eu precisava arrumar um roteiro lá, né? Então, eu de computador com internet, que é o único que eu cliquei lá. Tá chegando. Meu, 50 pessoas ainda falta coisa que tem que estar organizando, porque eles vão gravar daqui umas 3 horas, mas vai dar tempo de arrumar. Um beijo, obrigado, Tietê, valeu. É isso, rapaziada. Isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado pela parceria, tamo junto. Nós. E que venham mais. Com certeza. Valeu, galera. Imagina só esse aqui ao vivo, ia ser loucura. Ia ser louco. Nossa, dá um friozinho na barriga já, gravando, imagina. Gravando, Valeu. Valeu. Aê, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado para você que chegou até aqui. E agora é aquele momento de você deixar um comentário, falar o que achou dessa estrutura incrível de podcast. E já te peço um favor, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e o mais importante, compartilhar com aquele amigo filmmaker que gosta do audiovisual e quer aprender coisas novas, tá ok? Valeu!